Mas só escute esta mensagem que é muito rápida. O texto que nós acabamos de ler fala-se a respeito de homens de liderança e de um tempo onde Israel estava vivendo muito difícil. A situação de Israel era uma situação terrível, onde não havia rei. E já havia passado por Israel 7 juízes. Esses 7 juízes serviam para julgar a nação quando errava, julgava alguém ou uma família. Só que quando esse tempo, os anciãos da cidade se reúnem, é porque Israel, mais uma vez, estava debaixo de uma sentença. Israel havia deixado os preceitos do Senhor e fizeram ligações aos deuses estranhos, especificamente aos Baalins, Astarote e outros deuses. Começaram a adorar aqueles deuses de madeira, de pedra, e esqueceram do Senhor, do Eterno. E toda vez que a nação de Israel se voltava contra Deus, virava as costas para Deus, o mal lhes atraía. Exatamente como Moisés vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus, então serás abençoado, o fruto do seu ventre, a macieira, o seu campo, os seus gados, e as bênçãos te alcançarão. Mas se porventura não ouvir a voz do Senhor, ou ouvi-la e não obedecer, serás maldito, o fruto do ventre, também a plantação do seu campo e tudo quanto fizeres, e a maldição te alcançará. Havia uma palavra liberada por Moisés, Deus deu a ele, mas Israel lá na frente vai esquecer de uma promessa. Israel vai se voltar para o pecado. Israel decide adorar deuses estranhos. E o Eterno então está lá, olhando uma nação se perverter, se perder, uma nação fazer o que bem entendia. Quando de repente, o exército, o povo de Moabe, começa a atacar Israel. Começa a consumir tudo que Israel tinha, começa a tirar tudo que Israel criou, começa a matar, começa a destruir, começa a arrancar tudo que eles mais sonhavam. Porque já não havia mais a proteção do Eterno. Não havia mais a graça dos céus sobre eles. Então, aquela pessoa que deixava de ter a graça, automaticamente era atraída pelo mal, ou o mal iria para cima dela. Bom, não é diferente de hoje, nada mudou. Quando nós viramos as costas para o Eterno, nós atraímos o mal para a nossa casa, atraímos os olhares, atraímos maldições, palavras ruins que vêm sobre nós, e se não temos a proteção, o mal vai atingir nossa casa e vai nos destruir. Só que no capítulo 11, vai sobrar a esperança para Israel. A esperança de Israel, diga comigo, a esperança de Israel. O mais interessante é que Deus vai olhar para uma pessoa improvável, sem condição alguma aos olhos humanos. Aí é que eu entro. No capítulo 11, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Jefté. E quem era Jefté? Era um homem que morava em Gileade. O seu pai também se chamava Gileade. O detalhe é que do relacionamento de Gileade, ele vai ter um relacionamento extraconjugal, um relacionamento fora do casamento, e nasce um menino, Jefté. Tempo depois, Gileade vai ter filhos com a sua esposa. Eles crescem de forma igual. E quando já são tornados homens, os irmãos de Jefté vão encurralar ele e vai dizer para ele: você não é bem-vindo em nossa casa. E toda a herança do nosso pai você não terá. Você não faz parte dessa família. Jefté se sente acuado, ferido, machucado pelas próprias pessoas da sua casa.
Aquele que ele tinha por irmão agora vai dizer: você não é bem-vindo nessa casa. E o que meu pai possui, você não vai ter. Como se não bastasse, os anciãos da cidade também vai expulsar Jefté. Por quê? Porque o texto vai dizer, bem claro, no capítulo 11, que Jefté era filho de uma prostituta. Imagina agora Jefté tendo que ouvir da boca dos seus irmãos: você é o filho de uma prostituta. Você não vai ter a herdade do nosso pai. Você não vai herdar nada. Você não é bem-vindo aqui. E quem julgava na cidade eram os anciãos. Ele vai recorrer, os anciãos vão dizer: você tem que sair daqui. Gileade ainda vivo, o pai de Jefté, faz silêncio, se cala. E quem se cala, consente. A esperança do menino Jefté havia acabado. Já não tinha mais esperança. Rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, que só sabia Deus onde é que essa mulher estava, rejeitado pelos maiorais da cidade. Eu imagino que devia ter tudo de ruim dentro de Jefté, menos esperança. Não tinha como ter esperança. Havia dentro dele sentimento de rejeição, feridas enormes. Por isso, eu comecei na introdução contando um pedaço da minha história, que é muito grande. A rejeição é uma ferida que machuca e não tem medicina que trata. Não existe clínico capaz de olhar para você e dizer: toma esse remédio que vai curar a rejeição. Não existe ninguém formado em PhD de medicina que vai dar o tratamento exato para você. A rejeição é pior do que um câncer. Quando você olha para o lado direito e não vê ninguém te apoiando, olha para o lado esquerdo e não vê ninguém te apoiando, olha para frente, para a retaguarda e todo mundo virou as costas para você. Alguém vai dizer: olha para cima, porque Deus está lá. Sim, todo mundo sabe disso. O problema é que nós não vivemos num mundo espiritual ainda. Estamos presos a uma matéria. E a matéria sente. Por mais que eu sei que tem um Deus no céu, mas quando eu vejo alguém me rejeitando, o sentimento dói. A alma reclama. Não existe psicológico capaz de suportar o sentimento da rejeição. Jefté olha para um lado, olha para outro, e tudo que ele tem é rejeição. Então o que lhe sobra? Ir embora. Talvez seja a razão desse século presente. Encontramos tantas pessoas que estão saindo de casa antes do tempo, como na semana passada estivemos orando por uma moça nova, 22 anos, que está junto de um senhor de quase 60 anos, 60 e poucos anos. É esposa dele. Só que quando ela chegou para a gente orar, eu olhei bem no rosto dela, jovem bonita. Eu disse: você quer tomar uma decisão, mas não sabe qual é a decisão e como tomar. E você está fazendo o que está fazendo porque se sentiu obrigada, porque te rejeitaram. Ela despencou a chorar. As decisões que as pessoas tomam não é porque elas querem. E alguém vai olhar de longe e vai dizer: isso é demônio, isso é demônio. Ei, vamos tratar primeiro o que está acontecendo no interior de cada pessoa. E muitas delas, do que elas não querem ouvir, é que tem demônios. Elas só precisam de um ombro amigo, de alguém para dizer para ela: senta aqui do meu lado, conta para mim a tua história. Diz para mim o que está acontecendo. Ei, nós temos isso, pastor. Não oramos por ninguém que vai até nós antes de trocarmos uma ideia. E a nossa primeira palavra é: conta para nós a tua história. Porque não existe nada melhor de se tratar nessa vida se você souber emprestar o seu ombro. Se você emprestar 10 minutos do seu tempo, você pode mudar a história de uma pessoa. E agora eu volto para dentro do texto, quando Jefté olha para a família, olha para a sociedade, ninguém estava disposto a ouvi-lo. O texto vai dizer, no mesmo capítulo 11, que Jefté sai de casa e vai embora.
E pelo meio do caminho, na sua trajetória, ele vai encontrar homens. Segundo o texto, vai dizer assim, ó, homens sem valor. Está na tua Bíblia aí, você lê em casa. O texto diz bem claro, homens sem valor. O que é isso? A escória da sociedade. Pessoas que ninguém mais quer, foi rejeitado também. Automaticamente o rejeitado vai se unir a rejeitado. O abandonado vai se unir a abandonado. Talvez seja porque existe tantas cracolândias, tantas pessoas perambulando pela rua, tantos filhos tão novos, depressivos, porque eles procuraram um ombro amigo na família e não encontrou. Então alguém lá fora disse, senta aqui, vamos conversar, eu quero te ouvir. E eu abro um parênteses nessa mensagem, porque me traz à memória uma história que eu vivi com meu filho mais velho. Houve um tempo da nossa vida que nós perdemos o nosso filho para uma outra família. Ele achou uma namoradinha e uma família bem sucedida. O homem era capitão do corpo de bombeiro, muito bem estruturado, a mulher bem estruturada. Começaram a encher a cabeça do meu filho e dizer que nós não tínhamos condição para nada, nós éramos sonhadores. Bom, eu acredito que eu posso ser o que eu for, mas eu era pai. Meu filho foi colocando aquelas coisas na cabeça, namorava a filha daquele homem, chegava em casa nos tratando com indiferença, nos tratando mal. Um menino grande, forte, lutador de Muay Thai. Chegava dentro de casa, passava por mim, parecia um pedaço de pau. Chegou para a mãe e disse, mãe, eu vou fazer o DNA, porque ele não é meu pai. Aquilo me causava uma angústia, porque eu saía às 4 da manhã e chegava às 11 da noite. Que eu só chegava em casa depois que acabava os cultos. Para tratar daquele menino, para se tornar um homem. E sentir aquela rejeição. Num belo dia eu disse para ele, eu quero conversar com você, rapaz. E hoje nós vamos conversar de homem para homem. Senta aí. Ele foi até a sala, sentou e virou o rosto para o lado. Eu fui no rosto dele assim, pastor, e puxei o rosto dele e disse, olha para mim enquanto eu falo com você. Ele se levantou, estufou o peito e veio para cima de mim. Do meu lado tinha uma cadeira de ferro, daquelas de balanço. Eu não enxerguei mais nada, só aquela cadeira. Eu peguei aquela cadeira, mas larguei em cima dele, pastor. Mas eu dei-lhe uma cadeirada, que ele pulou para trás, era esperto. A cadeira bateu na porta de ferro e entrou os 2 pés para dentro da porta. Ele saiu correndo dentro de casa. O muro da nossa casa onde morávamos tinha quase 3 metros de altura. Do jeito que ele veio correndo igual o gato. Ele pulou em cima e caiu lá do outro lado da rua e sumiu. Ela chorava e disse, não podia fazer isso. Eu disse, não chora. Deus está no controle. 3 dias o menino sumido. 3 dias. Depois de 3 dias, eu estava com visita na minha casa. Meu telefone toca. Quem era? Meu filho. Pai, eu posso ir aí conversar com o senhor? Eu disse, pode. Claro. Preparei a mesa, sentei, que aguardando. Ele estava na casa de um presbítero. Ele chegou todo cabeça baixa, sentou. Eu disse, fala meu filho, o que houve? Ele disse, pai, o senhor me perdoa? Eu olhei para dentro do olho dele, pastor. E disse, filho, você, sua mãe e seu irmão, é a minha maior herança. Eu não tenho riqueza nessa vida, mas vocês é a minha herança. Olhei para ele e disse, mas se você levantar um dedo para mim, eu mato você. Só para não permitir você se levantar de novo. Fique ciente, meu filho, que eu não teria coragem, mas se você fizer, eu não permitirei. Ele se pôs de pé, me abraçou, pastor. Chorava igual uma criança. A minha herança voltou.
Se ele me ligar 10 vezes no dia, 10 vezes ele toma a bênção. Ele toma a bênção na hora que me liga e na hora que vai desligar o telefone. Não existe mais herói nesse mundo sem ser voz para ele. Pai, mãe, se teu filho não te vê como herói, revê os seus conceitos. Por quê? O herói criado na ficção não pode ser melhor do que você. O herói que está lá na telinha não pode ser melhor que você. Ei, mãe, é você que é a heroína daquela casa. Se a tua filha não te olha como a heroína, revê os teus conceitos. Senta com ela e mostra para ela que você é a super mulher, é a mulher maravilha da vida dela. Não é aquela que está lá fora com uma bolsinha pendurada no braço, dizendo, psiu, psiu. Não é você. Jefité vai se unir a homens que não tinham valor. Agora Deus vai pegar, pastora, o improvável. E vai dar a ele a unção de provável. Vai gerar algo dentro de Jefité sem ele saber. Sabe o quê? Israel entra de novo numa situação terrível. Os moabitas voltam a atacar Israel. Os moabitas voltam agora a matar o povo de Israel. Os anciãos se juntam e começam a conversar entre si. Olha, nós precisamos de alguém que lute por nós. E detalhe, esse que vai lutar por nós, faremos dele o nosso chefe. Jefité está lá no meio do mundão, junto com homens sem valor. Só tem um detalhe: quem já perdeu tudo não tem medo de perder mais nada. Não é assim? Quem já teve tristeza, decepção, angústia, para ele matar ou morrer, tanto faz. Os anciãos se reúnem e dizem: vamos até Jefité, que é o único doidão que existe para encarar esse povo. Os maiorais disseram: mas vamos pôr eles como chefe sobre nós? Vamos. Entraram em comum acordo e foram até Jefité. Disseram, quando encontraram Jefité: precisamos que você venha lutar ao nosso favor contra os moabitas, porque o rei de Moab está querendo nos destruir. Ele disse: espera aí, não foi vocês que me desprezaram? Não foi vocês que me expulsaram? Não foi vocês que me arrancaram do meio da minha família? Eles disseram: foi, mas se você aceitar, nós te colocaremos como chefe sobre nós. Eu vejo Deus mudando a história. Se tem alguém que sabe contar a história bonita, é Deus. Ele vai pegar a página da história mais triste da sua vida e vai dizer: hoje eu viro. E quando eu virar a página, vai estar escrito nela: acabou a tristeza, a partir de agora só vai ter felicidade. E se alguém for lá e botou um ponto final, Deus vai apagar aquele ponto final, vai botar uma vírgula e vai dizer: a partir de agora eu mudo a sua história. Chega! Aí Jefité disse: peraí, mas eu vou ser chefe? Sabe o que quer dizer a palavra chefe? Juiz. Dentro do contexto sagrado, havia 7 juízes em Israel. Quem Deus escolhe para ser o 8º? O rejeitado, o filho da prostituta, o abandonado, aquele que ninguém dava nada para ele, que teve que ouvir dos irmãos dizendo: você não tem direito da herança do nosso pai. Agora Deus vai constituir ele juiz sobre Israel. Ele não teve só a herança do pai, não. Ele teve a herança do eterno, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apodera de Jefité. Ei, se tem alguém na sua casa que é improvável, se prepara, porque Deus vai mudar a história. Se tem alguém lá dentro do trabalho, se prepara, Deus vai mudar a história. Chega na sua casa, mulher, chega na sua casa, homem, diga: a partir de hoje, filho, sobrinho, neto, seja o que for, você vai ser a pessoa mais usada na mão do Senhor. Jefité vai lá e manda um recado para o rei de Moab.
lembrando a ele que a terra onde eles estavam não pertencia a ele, que a briga era essa. O rei de Moabe estava reivindicando o direito da terra. Aí Jefté vai dizer assim, ó, você lembra não? Que quando Moisés está passando com o povo em direção ao Mar Vermelho, você proibiu dele passar pela terra? E outros reis também? Porque quem conta a travessia do Egito para Canaã até o Mar Vermelho, o deserto, é muito fácil. Mas o percurso foi complicado. Ele tinha que passar por terras estranhas. Nas terras estranhas, os reis diziam, aqui vocês não vão passar. Pensa num povo rejeitado. Era a nação de Israel. Nação não, o povo de Israel. Que na época não era nação, era só um grupo de pessoas. Eu só não consigo entender que quase 6 milhões de pessoas que saem do Egito, atravessando o deserto, não for considerada nação. É muita gente para não ser considerada. Mas os reis vizinhos não entendiam isso. Tinha eles como um povinho. Agora, Israel está reduzido, sendo afrontado, e o menino, o único. Aí é que entra o grande segredo. É que Deus adora pegar as pessoas que ninguém dá valor e colocar ela em evidência. Eu vou repetir. Deus adora pegar pessoas que ninguém dá valor e coloca ela em evidência. Davi não tinha valor. Deus bota em evidência. Salomão, os irmãos disseram, não, ele não pode ser rei, ele é o menor. Davi disse, se eu fui, ele vai ser. Agora Jefté, filho bastardo, filho de uma prostituta, rejeitado, largado, e agora Deus vai colocar uma necessidade naquele povo para lembrar, só tem um que pode encarar. Ei, fique de pé em nome de Jesus.